Boa noite a todo mundo que está por aí acompanhando a live. A gente está aqui para apresentar e falar um pouquinho de Las Dos, que é essa obra que Janaína está segurando em suas mãos e eu aqui nas minhas. É uma obra de dupla autoria, ou seja, né, tem poemas meus e dela também. E também é uma experiência com tradução para o espanhol, que foi meio que um desafio aí que a Janaína me deu, né, me jogou, e que acabou nascendo, né, acabou parindo esse projeto aí, que é uma lindeza e que conta toda uma história, porque além dele ter sido... A princípio a gente pensou em fazer uma coisa muito simples, né? A gente pensou em fazer uma coisa quase um fanzinezinho, assim, sabe? Porque a gente já ia para Montevidéu, para o Uruguai, já num daqueles feriadões de novembro, isso foi em 2018, que pegava 15 ou 20, sabe? Todo mundo viajava, aí a gente já ia para lá. E aí acabou costurando essa ideia da viagem com a ideia de a gente deixar alguma coisa poética nossa por lá. Só que aí as pessoas não sabem brincar, né? O que era para ser um fanzinezinho, aí já começou a ter umas reuniões com ideias de design, com como a gente vai fazer, como a gente vai materializar. Então, a coisa saiu do controle, mas de uma forma positiva. E nesse entremeio, a gente esperando a viagem aí rolar e eu fazendo as traduções elas são minhas, e a gente discutindo muito, né, os textos mesmo, até porque, assim, a tradução ela é um caminho, ela é muito bonito, né, a ideia de tradução, assim, de poesia, porque é meio que você ter que entrar tem que entrar no universo do outro. E principalmente, assim, como eu estou muito próxima da Jana, então eram vários dias. Jana, naquele trecho tal, você acha da palavra, o que você quer dizer com isso, sabe? Então, assim, é claro que isso deixava mais fácil o processo, né? Mas aí você pensa como você vai pegar, de repente, um poeta que você gosta, mas não tem a tradução. Eu já fiz também essa experiência. Só que você não tem acesso a ele, né? Então você tem que descobrir como ler esse universo desse outro autor aí, né? Eu acredito muito nos irmãos Campos, né, que falavam sobre traduzir enquanto transcriação, né? Então vocês estão vendo aí algumas fotos do registro. Então a gente fazia alguns dias barra noites e nos nossos QGs casas, então uma ia dormir na casa da outra, e aí a gente sentava para ir trabalhar. Então, esse daí são os registros de uma noite bem intensa, a gente trabalhando aí aqui na minha casa. E todos todas as partes pelo qual o livro passou, né, de traduzir, de montar, de ter um projeto gráfico, todo ele teve muito de história, né? E a gente já indo nessa toada, já, e aí de repente, poxa vida, né? A gente vai deixar alguma coisa por lá. E se de repente a gente não procura saber quem é o pessoal que está fazendo poesia lá em Montevidéu? E aí, foi o flyer, né, do evento que a gente foi convidada. É, Era um festival de jóvenes escritores, de jovens escritores, e a gente foi fazer uma charla lá, uma palestra, um bate-papo, uma oficina também, aliás, né? É, E aí eu comecei a entrar em contato, fazendo pesquisa em rede social, de quem que estava mobilizando aí essa coisa dos saraus lá, dos encontros poéticos no Uruguai. E aí acabou que a gente recebeu esse convite, conheceu essas pessoas, entrou em contato, porque justamente no final de semana que a gente ia estar lá, prolongado, ia ter esse evento, esse festival, e a gente foi convidada para fazer alguma oficina ou alguma fala lá, e claro que a gente aceitou, né? Não sei, foi uma coincidência, não sei se acredito nesse caso em coincidências, mas se foi uma muito feliz. E a gente foi a convite
enfim, o que era aquilo, o que era a princípio um projetinho de um fanzininho de, sei lá, umas folhas de sulfite A4 grampeada, virou um convite para fazer um lançamento e a coisa só amplificou. E eu vou deixar a Jana falar um pouquinho aqui, porque aí eu tô falando demais, né? Só eu falo, credo. E esse aí é com o pessoal de lá também, no dia do festival, que encerrou inclusive com um slam. E aí acho que também a Janaína, como ela também é organizadora de slam, pode falar melhor aí com maior propriedade. Foi realmente esse processo que você está relatando, então a gente começou pequeno, né? A gente só ia viajar. Primeiro estudo a gente só ia viajar, só ia se distrair, pegar um feriadinho. Minha primeira viagem internacional. E aí eu falei, por que a gente não faz alguma coisa? A Michelle já tinha viajado, né, para pelos nossos vizinhos aí da América Latina e já estava com o espanhol bem avançado. Eu falei, Miss, já que você está brincando de traduzir espanhol ao português, por que você não faz o contrário, né? Põe os poemas teus em espanhol, traduz uns meus e vamos fazer uma fanzine. Então, o resto foi o que ela disse, né? Então, a gente foi melhorando a cada conversa e selecionando os poemas e se envolvendo com esse projeto e com a viagem, né? Então, além de falar o que a gente queria conhecer, que praia ou que lugares a gente iria, a gente também começou a procurar onde estava acontecendo aí a literatura ou a arte também, se tinha sarau, a gente não sabia, né? E a gente acabou, além de ser convidada para fazer essa palestra, no mesmo lugar ia ter o slam no final. E o campeão, o representante de Montevideo, de Uruguai, estava lá nesse lugar também. Então foi uma experiência inusitada e muito feliz. Eu gosto muito desse livro, né? Gosto muito dessa minha amiga também, que me ajuda com os meus processos aí, de gostar ou não gostar, ou entender os meus textos também, porque todo mundo que escreve acho que passa por isso, né? Ou que produz alguma coisa. Assim que você faz, ou você gosta muito e fica enviesado, né? Nossa, isso é a coisa mais incrível que eu já escrevi, e na verdade pode não ser, e a gente precisa ser puxado. E às vezes a gente tá achando que é super ruim, que é um texto péssimo, e mostra para outra pessoa e fala, imagina, isso é genial, isso tocou, sim, faz sentido. Então, eu conto muito com a Michelle há muitos anos já, em vários processos de publicações minhas, para me ajudar a ver com outros olhos esses textos. Já o Pedaços, né, que foi uma publicação independente que eu fiz também, acho que é a segunda, a Michelle diagramou, a gente pensou junto também a estética, então é uma parceria que já vem de alguns tempos, né? E é isso, esse fazer artesanal também, eu lembro a primeira vez que a gente se reuniu para fazer, não foi nem o Las Dos, foi justamente o Pedaços e a Michelle fazendo o Deve Ser Isso. E a gente não falou uma palavra uma com a outra depois que já definiu e ficou numa operação a madrugada toda, ouvindo música e fazendo livro, né? Furando, costurando. E é isso, né? Uma amizade, um verdadeiro laço, ele vai pegar todos os momentos, né? Então, acho que representa muito duas mulheres que, né, estão à frente de coletivos ou co-organizando com outras pessoas também, e ao mesmo tempo levando o seu trabalho, a sua literatura, né? Então a gente é do bastidor e hora ou outra a gente está na frente também. Isso é importante dizer. É isso, eu acho que era Eu falar estava poema falando agora. para ler também, estava Pode falando falar. para ler também que no momento em que o desgoverno quer taxar livro, a gente está aqui lançando livro artesanal e espero que isso continue acontecendo com frequência, né? Tem outro valor. Cara, me impressiona demais esse processo, assim, de... Primeiro porque eu jamais teria pensado nisso sozinha, espontaneamente, assim, um dia, e quando eu comecei a ver essas lindezas, esses presentes mesmo, o Sinto Muito do Jeff, né, que também foi feito à mão, eu não conheço pedaços, né, mas... A Mi, cara, tá na minha cabeceira. Quer dizer, não tá não, na minha cabeceira, tá na da Marcela agora, porque tá lá na casa dela. Foi passear na quarentena. Mas é muito simbólico isso, né? Essa coisa de que,
cara, a gente pode sim fazer, foda-se os meios, né, os acessos, as editoras e o custo e todas as burocracias para isso e a grana, a gente pode sim sentar e fazer. Então, isso é extremamente importante e eu queria muito que a Ione que está aí assistindo a gente, que está com o seu livro pronto, Ione, que hoje a gente teve essa conversa, né, sobre os caminhos, sobre a editoração, sobre como viabilizar isso. Por favor, Ione, não me faça mais essa pergunta, tá? Vou até mostrar um outro caminho, então, inspirada nisso que você falou, que é o Cartoneiro. Esse é o Híbrida, publicação que saiu tem um tempinho já também. A gente levou para o Uruguai, inclusive, e é capa de papelão. Então, reaproveitando o material, isso pintado, né? No caso, minha mãe me ajudou muito pintando várias capas, porque eu não tenho talento com artes plásticas. E é isso, eu não sei nem costurar. A Michelle é melhor que eu nisso, e então fiz um nó. Eu amarrei, né? Furei e coloquei um fio de malha aqui. Então, imprimi em gráfica, tipo beira de faculdade, assim, que é o preço mais barato. E meus poemas estão aqui. Que lindo! Então, faça acontecer. A Ione, fiquei feliz com essa notícia. Lindo demais, lindo demais, lindo demais. Ione, por favor, hein? Não podemos romantizar também o trabalho, gente. Quem vai fazer uma coisa artesanal tem que estar com essa disposição de se entregar nesse trabalho também, né? Ainda mais dependendo da complexidade do projeto. Mas uma das soluções também é a questão do lançar independente, né? Então, fora de editoras. Mas se ela quiser falar comigo também, a gente super troca, indica caminhos aí. Muitas pessoas me procuram para falar sobre projetos de lançamento independente, né? O que você precisa para ter, na verdade, é uma ideia de como vai ser o teu livro, né? Uma ideia do que você quer que seja o produto final e uma graninha inicial que é para você poder, você que vai estar bancando, né? Só que existe uma grande diferença aí na rede de trocas, como que é o alcance, a distribuição vai ser, tipo, não é a livraria, é você e você mesmo. Apesar que, assim, eu, para esse ano de 2020, aquele não existiu, né? Mas os planos eram eu lançar o meu segundo de gráfica esse ano, e ele seria para a editora, seria lançado por editora mesmo. Só que aí eu fico pensando, assim, que eu nunca mais vou conseguir me desvencilhar desse modus operandi do trabalho, da distribuição do nós por nós, do trabalho do escritor independente. Porque é ele que faz as pontes, é você encontrando com os teus leitores, é você indo nos espaços, é você deixando um pouco de si, da sua arte, da sua obra, e aí eu não consigo conceber, assim, aquela coisa do lançar pela editora e ficar aguardando, que nem, sei lá, o poeta na Torre de Cristal. Eu quero mais, como diz Sérgio Sampaio, né, lindamente, eu quero botar meu bloco na rua, meu livro na rua, e estar com as pessoas, e ver ali, né, no tete a tete, no olho a olho. Eu sou apaixonada por isso, então... Nem que eu fosse... Eu não vou fazer... Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas eu não vou falar o nome, não, que eu não vou ficar dando ibope para a editora grande, não. E viva os independentes e artesanais. E parceria, né? Eu acho que é importante também a gente entender que perto de nós tem muitas pessoas que vão poder ajudar. Então, eu já revisei vários livros de gente nossa. Uns tinham projeto, tinham uma verba, outros não tinham. A gente fala, depois quando você publicar, me dá uns exemplares aí que eu espalho e tá pago. Então, é isso. Lembrar que tem gente por perto que pode ajudar. Porque sozinha é difícil mesmo. Eu passei por alguns processos e demorei muito para publicar um primeiro livro, justamente por isso, né? Porque achava que tinha que fazer sozinho, eu tinha que esperar alguém gostar e abraçar e fazer por mim. Então, dá para ressignificar esse processo também e botar coisa nova no mundo que a gente precisa. Sim, e eu tô falando tudo isso aqui, mas eu também não publiquei nenhum livro até hoje, né? Completo 40 anos daqui a 2 meses, então passou da hora também, né? Então, tudo que eu disse para a Ione, alguém esfrega na minha cara também depois, tá?
por favor. Vou esfregar, que você disse ano passado que eu ia fazer a arte do seu livro, eu tô até hoje esperando. Cara, olha, tanta coisa a gente já falou no Mike daquele sarau, hein? Meninas, vamos de poesia? Eu vou de Casa Viva, já que a gente tem ficado muito em casa, esses processos aí, quem pode, né? Está ficando o máximo possível em casa, então vou dedicar a essas pessoas. Casa Viva. Teu ar e o do mundo, indo e vindo nas janelas. Teu olhar, dentro e fora, pincela beleza aos móveis. As paredes assistem todas as cenas e sorriem ao nos ver dançar. Desde os dias em que a paixão ali fez morada, a casa também respira e as portas nunca mais foram fechadas. Pô, boa! Pô, pô, pô! Pô, pô! A Letícia tá gritando pô lá no corredor. A sobrinha da Má, gente. Manda ela aparecer aí pra dar um oi também. Eu vou dar um grito aqui. Ai, bora, gente. Então, bora lá? Eu vou recitar aqui um poema também do Las Dos, e aí eu vou tentar fazer um compartilhamento de tela, que foi um momento que, para mim, assim, dentro da aprendizagem do espanhol, eu fiz 6 meses só com uma professora, que era uma missionária lá da igreja do meu irmão, né? E que era para mim viajar a primeira vez, que eu fui sozinha para o Chile, mas depois disso o meu método foi totalmente vira-lata, né? Então fui aprendendo na autoaprendizagem aí, e aí eu fui sentindo que deu certo, né? Que aí é um trechinho desse poema em espanhol que eu recitei no slam, e inclusive eu consegui passar para a segunda fase. Eu vou ver se eu consigo passar aqui para vocês. Mi amor tiene el peso de una pluma posada sobre los destrozos del Tercer Reich. Mi amor es trópico, utópico, típico, empuñador de banderas, puños y cosas rojas, sangres, rosas, furias, izquierdas. Mi amor es... Aí parou um pouquinho, porque foi a Jana que fez o registro. Aliás, muito obrigada, Jana. A Jana, gente, levem a Jana para suas viagens, porque ela é muito boa de registros, ela faz registros ótimos, que você não percebe, depois você vê a foto, você fala, nossa, que lindo, como você conseguiu? Levem a Jana na malinha de mão do coração de vocês. Eu levo. E aí eu vou recitar esse poema, né, só que agora em português, que foi ele aí que me fez pensar assim, puxa, eu tô conseguindo mesmo me virar aí com o espanhol, né? E a versão original se chama Descabimento. Meu amor tem o peso de uma pena pousada sobre os destroços do Terceiro Reich. Meu amor é trópico, utópico, típico, empunhador de bandeiras, punhos e coisas vermelhas. Sangues, rosas, iras, esquerdas. Meu amor é pátria pária, país desfronteiriço, uma ilha no Pacífico, deslugar dos mal propícios. Meu amor tem cara de cavalo bravo e relincha Summertime num parque. Meu amor tem febre de louco na fila do psicotrópico. Meu amor é a paz do Iraque. Meu amor tem 5.000 amigos na timeline, compartilha os domingos com a melancolia. Meu amor abraça o mundo como um filho que se tem ido. Meu amor tem mais ruído que o silêncio de uma solidão no polo ártico. Meu amor estreita o espaço entre o tédio e a lâmina. Meu amor tece foguetes para os sonhonautas da linha Esmeralda, Grajaú, Osasco. Meu amor é dado a mesmos, esmos, esmolas. Meu amor desenha cantilenas para a mortalha dos pássaros. Meu amor opiáceo mói os ossos dos sóis de março. Meu amor cabe todo em tudo que diz tamanha. Meu amor não serviu em você. Puta que pariu! Pô. Vários percalçozinhos aí no caminho.
Que eu tentei dar uma, né, de fazer o decorado, mas já faz um tempo que eu não faço o decorado. Ô, Lele, desculpa o palavrão que eu soltei, eu tinha esquecido que você estava aí, eu fiquei muito empolgada, desculpa, tá? Tantas palavras lindas em português e em espanhol e eu escolhi justo um palavrão para me expressar. Que amadora. Escapuliu. E, meninas, eu tenho uma pergunta que eu acho que eu que não conheço o espanhol, né? Eu tenho um dos clientes que eu atendo é do Uruguai, então ele acha que fala português, eu acho que fala espanhol, e na verdade a gente acaba fazendo mímica, eu acho. Então, eu que não conheço a língua, queria perguntar para vocês o quão poética vocês acham que é naturalmente o espanhol, assim. Como que vocês sentem o espanhol? Porque eu fico brisando em algumas coisas, eu acho linda, por exemplo, a maneira como eles chamam os dias da semana. E aí eu fico muito curiosa, assim, em relação a essa formação por trás, essa história, né? O significado das coisas. Então, é uma pergunta meio brisante, né? Mas queria que vocês falassem um pouquinho. Tudo a ver. Cada língua tem sua musicalidade própria, né? Enquanto raiz linguística, a gente veio do mesmo lugar. Então, por isso tem muita similaridade, né? E as línguas latinas, elas têm essa propriedade musical, né? Só que o português, ele é mais aberto, né? Ele tem muito poder da vogal ali, né? E não são línguas duras. Eu, pessoalmente, acho extremamente musical. Acho lindo. Só que aí, assim, tem sons que a nossa língua não está acostumada a fazer, né? Que nem o R, né? Que é muito, assim, pronunciado na ponta, né? Você fala, de repente, às vezes fala depois de um certo tempo, chega a dói, assim, dá umas câimbras na língua. E é legal, né? Porque você vê que tem uma parte física, né? Também na construção da linguagem, né? Na oralidade. Então, tem línguas... bom, quando eu estudava, né? Me formei há algum tempo, mas tem línguas que têm sons guturais, por exemplo, né? Tipo, é um som em determinadas línguas. Isso funciona como uma palavra, um significado de alguma coisa. É lindo, né? Eu sou apaixonada, né? Faria letras umas 57 mil vezes, novamente, se você escolher outro curso. A Jana também, ela tem pós em literatura. Quiser falar. Mas do espanhol, eu tô igual a Lê. Eu fui lá achando que eu tava falando muita coisa também. A minha sorte foi que tinha a Michelle. Mas no hostel, que a gente não falou, mas também teve uma experiência de sarau, tinham tantas nacionalidades e gente falando inglês, gente falando francês, gente falando português, gente falando espanhol, que era só beber um pouquinho que eu comecei a falar 3, 4 línguas. E é incrível, porque o espanhol, de fato, é muito próximo do português, mas a gente paga uns micos ali se não prestar muita atenção. E tem toda a questão de sendo no Uruguai, tem aquele horário mágico, né? Das 4h20, enfim. Não, e pior, a gente foi, tinha acabado de acontecer a eleição. Amiga. Quem que o Brasil elegeu em 2018, minha gente? A gente passou uma vergonha. Todo mundo na rua falava, brasileira? Bolsonaro? Meu Deus, eu não acredito que eu saí do Brasil para ver a galera falando desse homem aqui. Não é nem homem, né? Não é nem gente, na verdade. Mas pula essa parte. Acho que não tem jeito, isso aí vai ficar marcado na nossa história para sempre, né? Agora, brasileiro, em qualquer lugar do mundo, vai ser associado. Vai ser associado a essa bosta, fazer o quê? O costume deles é ver o pôr do sol. Então, eles se reúnem. Você vê muitos uruguaios, né, de Montevidéu, passeando de bicicleta, passeando com cachorro, passeando de mão dada. E eles têm uma orla maravilhosa, ela falando, mas nem no Rio de Janeiro, que tem uma orla bonita, você vê a galera contemplando a natureza, ou num ritmo desacelerado. E eles têm livrarias por toda parte. O que a gente tem aqui de banco e igreja a cada esquina, mesmo nas quebradas, lá eles têm de livraria, e não tem essa de sebo e livraria.
Uma livraria vende livros usados do mesmo jeito que vende livros novos, que são livros, para serem lidos. Eu falava pra Michelle, eu não vou embora mais. Eu não vou embora mais, não. Eu vou ficar aqui pra sempre. Até na farmácia eu achei livro. Meu Deus. Nossa, então, parabéns aos irmãos uruguaios. E tem esse detalhe também, né? A descriminalização ali, Mujica, e todo o serviço que faz para realmente levar adiante essa discussão, né? Porque tem gente morrendo, né, sendo morta, e outras lucrando muito por conta da criminalização das drogas. E eu queria fazer uma divulga, aproveitar o espaço de vocês, quem está assistindo aí, aproveitar que o Antônio Mioto está nos vendo. A gente também, recentemente, participou do podcast Trem do Tempo, falando dessa experiência de Las Dos, do Uruguai, e tá para sair pelos próximos dias, então vou colocar na conversa ali, na transmissão, o link. Quem puder já acompanhar, tem muito material ali, que nesses meses o Tony tem entrevistado poetas de vários lugares do Brasil, contando um pouquinho, falando um poema. E é isso, eternizar os nossos e as nossas histórias, né? A voz, guardar a voz das pessoas, eu acho também bem bonito. A gente está se guardando imagem nesse momento de quarentena, mas ouvir é outra experiência, né? Uma outra absorção também do que a pessoa está dizendo. Então, vale ver o Trem do Tempo. Em breve terá também as nossas vozes lá falando dessa experiência um pouquinho diferente do que a gente falou aqui também. E eu vou falar um poema. Ai. Gratidão, viu, Sarah do Vinil, por vocês estarem fazendo isso, né? Quinta-noite, trazendo belezas e compartilhando aí essas histórias. Então, o Irmã do Grito e a Janaína Moitinho estão juntos de vocês. Busca vida. Busco o voraz, o poema que abrace, o poema que afague, o poema que diga, o poema que trague. Persigo folha a folha, livro por livro, na estante que por pouco não cai em mim. Abro um a um, corro os olhos na tinta preta que os preenche e me falta. Títulos, vazios, temas, estilos e palavras-chave que, nesse enquanto, nada abrem. A sede por decifrar os incontáveis porquês. Brilho nesse instante, tempo, alcance, texto, a dor, a busca, a beleza e eu fundidos. Desencontro o poema prévio, mas em páginas inéditas me encontro viva. O ápice daquilo que continua, a busca voraz pelo poema que abrace, pelo poema que afague, pelo poema que diga, pelo poema que traga. Se ainda não existe, emprenho-me e nutro, esperando que nasça. É isso. Pou, pou, pou! Eu vou deixar um beijo especial para Ione, para mim, para a Ruda, família muito querida, que sempre que eu ia no Sala do Vinil encontrava, então celebro aqui e dedico esse poema para ele. Bom, família Vinil, muito obrigada pelo convite. Saudade de todo mundo que está aí. Saudade, Janinha. Faz muito tempo que a gente não se vê, mana. Enfim, e vamos de poesia, que é o que estamos tendo para o dia. Nesse caso, para a noite. E partilhar um pouco aí do que foi esse processo, projeto, história, viagem, atravessamento, enfim. Ossos. A distância enche a imaginação de alegorias, das alegrias antigas que colecionamos. Quando é noite, os silêncios se avolumam e as suposições convertem em bichos as sombras. Não me desculpe as loucuras, os desacertos, as vertigens. A vida é toda sobre ir, e se o caminho tem caso com a desavença, a poesia fica sendo o sapato de amansar o calo da existência. Felicidade devia ser perto, mas é certo que a gente, será só eu, guarda esse talento crônico para a longura? Não me culpe as escusas, os sumiços, a morte dos poemas.
A vida é o que dá para fazer nos enquantos em que ela se desfaz, amansar desrazões pelos princípios da publicidade, o máximo de nossos marketings, filtro artificial, a cara, a dedo. Os ossos expostos, a custo alcançar o que diz a simetria das geografias invasoras, a beleza. Quantas? Acaso não soubéssemos? Só os ossos são capazes de nos pôr em parecença, a única que nos une, a estética do óbito. Abaixo da terra, sólido, o cálcio roído das utopias de igualdade. E é isso. Gratidão. Maravilhosas, E agora, relendo esse poema, eu tô vendo maravilhosas. que ele tem muito a ver com pandemia, gente. Que louco, né? Pois é. Verdade. A vida é o que dá para fazer nos enquantos em que ela se desfaz. Eu fico meio passado, assim, quando eu volto a escritos outros, né, que fazem sentido em outros tempos, mas, enfim. Obrigada também por esse insight, por ter acontecido aqui com vocês.